A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, 30 de agosto de 2020, que tem por título Como vencer as oposições à obra de Deus. E o nosso textuário nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nossa verdade prática nos diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 4, versículo do 8 ao 20 e 1 João capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. A nossa introdução nos diz assim: na lição 7, observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-las e concluir a obra. Primeiro tópico nos diz: qual a procedência desses ataques? Subtópico 1. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu do pecado e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, como podemos ver neste primeiro tópico, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra a potestade e contra o mundo espiritual, pois muitas vezes o inimigo ele usa pessoas para nos atacar, para nos atingir, para nos tirar do propósito, mas Deus é o que está conosco. Muitas das vezes pensamos que a nossa luta é fisicamente, mas a nossa luta não é fisicamente. A nossa luta é espiritualmente. A nossa luta é espiritualmente, aquela que devemos vencer somente com a oração, com o jejum, com a prática constante destes. Amém? 2. Subtópico 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firme. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas ficar firme, resistir e vencer. Nós devemos vencer a luta, ficando firme e sendo constantes na obra de Deus. Pois o adversário ele vem para roubar muitas das vezes os nossos sonhos, os nossos planos, mas o Senhor é o Deus que está ali ao nosso lado e nos diz: resista ao dia mau, pois o dia mau irá passar. E tendo feito tudo, ficai firme, ou seja, não devemos desfalecer as nossas forças, pois ali, como Neemias, ele foi chamado para fazer aquela obra, ele ficou firme, ele permaneceu firme, ele resistiu no dia mau e ele venceu. Subtópico 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso, a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. Amém, meus queridos e amados irmãos? Aqui podemos ver que a palavra, esse subtópico nos diz que não devemos deixar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé, ela é o que nos move, e a fé é o firme fundamento das coisas que não podemos ver. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois a fé é o que nos move a cada dia. Mas não devemos temer, mas somente crer. Creia no Senhor Jesus Cristo, pois Ele é fiel. E nós venceremos essa luta em nome de Jesus. Nesta luta, as armas espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Ou seja, só venceremos com as armas espirituais, como diz esse subtópico 4. E quais são as armas espirituais? São a oração, são o jejum, são a leitura da palavra de Deus. E isso é constantemente, uma prática constante. Isso são as armas espirituais, para que venhamos resistir e possamos passar o dia mal. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo, ou seja, a nossa carne muitas vezes nos prejudica. Mas se colocarmos o Espírito em primeiro lugar e não a carne, assim venceremos as potestades do inimigo, assim venceremos não fisicamente, mas espiritualmente, pois Deus tem dado uma lição aqui para nós, para que possamos estar firmes e resistirmos ao dia mau, e não apostatar da nossa fé, mas permanecer com a nossa fé intacta em Cristo, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele permanecerá fiel em nossas vidas se formos fiel até o fim. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Subtópico 1. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que faz estes fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não o temais. Ou seja, muitas das vezes o inimigo utiliza a arma do desprezo, a ausência de consideração. Muitas das vezes nós estamos empenhados na obra e o inimigo sempre usa alguém para desprezar. Assim como Neemias estava empenhado na obra, o inimigo usou Sambalate para o desprezar, a obra. Mas a obra foi feita, porque Neemias não deu ouvido. Aqui fala de nós mesmos somos fracos. Se for pela nossa força, nós somos fracos. Mas através do Senhor, nós conseguimos a força que vem do Senhor. E nós não devemos nos deixar ser abalado pelo desprezo que muitas das vezes o inimigo utiliza o próximo para nos desprezar. Mas devemos ser perseverantes, mas devemos sermos fiel a Deus, porque o desprezo vem, mas que não venhamos ser contra Israel, que teve medo, que temeu, mas que venhamos confiar, que venhamos descansar no Senhor, porque o Senhor é conosco e não devemos temer. Subtópico 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnios, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamou Bezebel ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Isto faz parte da cruz que devemos aceitar.
quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escândalo da cruz. Glória a Deus. Então, podemos ver nesse subtópico 2 que o inimigo muitas das vezes usa a arma do escárnio, ou seja, com o intuito de nos desanimar, com o intuito de zombar da obra que estamos fazendo, pois muitas das vezes achamos que não somos capazes, mas o Senhor é o Deus que nos capacita. O Senhor é o Deus que nos dá uma nova chance a cada dia, e muitas das vezes o escárnio vem para abalar-nos, mas o Senhor é o que está conosco. Aqui fala, quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados, ou seja, o desânimo vem, mas aquele que perseverar com Cristo até o fim, esse vai vencer. Subtópico 3, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. Ou seja, assim como Moisés olhou e viu muita tarefa, ele pensou, eu não posso, eu vou desistir. Ele pensou, eu não consigo. Mas quando ele viu que Deus ia com ele, que Deus seria a boca dele, Moisés animou-se. E assim como Moisés animou-se, devemos nós nos dias de hoje animar-se. Porque Deus é conosco, o Senhor é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. O Senhor é o que vai na nossa frente, o Senhor é a nossa boca. O Senhor é o Deus que nos capacita a cada dia. E Deus é quem faz a obra. Não devemos nos esquecer disso. E quando olhamos para esta lição, vemos o quão maravilhoso Jesus é e nos passa uma lição através do grande líder Neemias. Subtópico 4. O inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnia contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu, de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infame e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrar-se e a exultarem, e a não atentarem para o que se fala deles. Ou seja, muitas das vezes o inimigo usa a arma do boato, da mentira, para nos tirar do foco, para nos tirar da comunhão. Mas em nome de Jesus, nós venceremos, assim como aqueles samaritanos, Sambalate, Tobias, tentaram colocar boatos, mentira para desanimar o povo judeu. Assim o inimigo nos dias atuais usa pessoas para tentar inventar mentira contra as nossas vidas, boatos. Mas vemos ali que Neemias, ele foi valente, ele venceu através da oração e todos viram que Deus era com ele e que ele fez a obra do Senhor, independente de boatos e mentiras. Subtópico 5. O inimigo usa como a arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Ou seja, muitas das vezes quem está de frente da obra precisa ser persistente, pois a astúcia vem. O inimigo, ele usa pessoas
para tirar o nosso foco, para tirar a nossa comunhão com Cristo. Assim como aqueles samaritanos convidaram os judeus para congregarem nas aldeias, muitas das vezes o inimigo vem com pratos que não vão fazer bem para as nossas vidas. Mas como Neemias, que venhamos ser como Neemias, que rejeitou, que preferiu e continuar diante daquela obra, independente das dificuldades. Ele falou: está fazendo uma grande obra e não poderei descer. Esse é o exemplo que temos para nós. Nós estamos diante da obra e não podemos descer da obra, porque Jesus está conosco. O inimigo vai vir com astúcia, o inimigo vai vir, mas que venhamos prevalecer firme. Subtópico 6. O inimigo usa como arma a ameaça. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalhar medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Ou seja, o inimigo ele vem com ameaças para tentar nos derrubar. Mas aqui, como diz a lição, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Ou seja, houve a oração e a vigilância. O que aprendemos com isso? Que quando o inimigo vem para nos ameaçar, para nos amedrontar, devemos vencer através da oração e através da vigilância. E eles estavam preparados com as armas fisicamente, mas a espiritualmente também era maior do que a fisicamente. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Ou seja, devemos estar preparados sempre para fazer uma obra. Tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Subtópico 1. Os judeus venceram porque tinham certeza de quem estava na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito, ou seja, Neemias sabia que quem estava com ele era maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Deus do céu o faria prosperar. E Neemias tinha essa certeza. E ele foi para Jerusalém para fazer esta grande obra. E Neemias nos traz uma lição linda de perseverança e de constância. Assim como a palavra de Deus nos diz: sede firmes, inconstantes, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Neemias tinha isso em seu coração. Não deixou que o inimigo tirasse isso dele. Não deixou que a oposição o desanimasse. Mas pelo contrário, Neemias foi um homem que encorajou seus irmãos e fez com que a obra continuasse, mesmo sabendo que podia perder a sua vida. Porém, ele sabia que maior o que estava com ele sabia que precisava terminar aquela obra, pois Deus o capacitou, e foi assim que ele venceu os inimigos, com ação, com oração, com a fé, com a persistência, com a confiança em Deus. Só assim ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias, ele sabia que ele ia enfrentar as oposições, mas nem por isso ele parou a obra ou abandonou, mas perseverou até o fim, crendo na vitória, que Deus ia dar vitória para ele. Essa é a certeza que nós temos que ter nos dias atuais. Quando formos colocados para alguma obra na casa de Deus, que sejamos sempre prontos e constantes, encorajados a vencer a oposição que se levanta, pois a oposição se levanta, mas maior é o que está conosco.
Subtópico 2. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora coloca sua dificuldade diante do Senhor, quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder as orações. Ou seja, outra lição que tiramos daqui deste subtópico, que Neemias era um homem de oração, e além de ser um homem de oração, ele orava pelos inimigos dele. Lembra-te, Senhor, de Tobias e Sambalate. Ou seja, nos dias atuais, em nossas orações, que venhamos lembrar dos nossos inimigos e colocar eles nas mãos do Senhor, pois o Senhor é o Deus que peleja por nós e é o Deus que resolve as nossas causas. Aquele que ora e coloca a sua dificuldade do Senhor, ele pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exorta a orar, também promete nos responder. Ele diz: orai, vigiai, e eu farei o restante por você. Subtópico 3. Devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus nos deu o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos fiéis a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverar em oração. O que é então perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nosso pensamento, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Ou seja, quando vamos orar, devemos ter autodisciplina. O inimigo vem com pensamentos, o inimigo usa pessoas para nos tirar do foco, mas em nome de Jesus, que venhamos vencer e não venhamos ser como Marta, que preferiu fazer os afazeres do que estar nos pés do Senhor, mas que venhamos ser como Maria, que preferiu estar nos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Assim devemos nós, quando orarmos, deixar tudo de lado e nos prostrarmos diante de um Deus que faz coisas grandes e maravilhosas. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara, porque o espírito maligno tinha impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva, ou seja, muitas das vezes quando vamos orar nos sentimos desanimados, muitas das vezes a oração fica pesada, mas por quê? Porque o inimigo, ele é sujo, e assim como Daniel que fala aqui, orou 21 dias e veio a resposta, então ele soube que a resposta demorava, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Ou seja, o que aprendemos aqui? Que devemos perseverar em oração, persistir, mesmo que a resposta aparentemente não esteja vindo, temos que perseverar, assim como Daniel perseverou, e depois ele soube o porquê estava demorando, assim devemos perseverar também. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que venha a resposta. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, e Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu.
Elias orou 7 vezes para que chovesse, choveu, e os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Ou seja, se esses homens de Deus oraram até vir a resposta, nós também devemos orar até vir a resposta. Independentemente de quanto tempo demorar, devemos sempre ser constantes na oração. Amém? É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos em nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus, o que o Senhor nos proporciona através desse subtoque, Ele nos fala que independentemente da posição que estamos, devemos estar com o coração quebrantado e devemos orar ao nosso Deus com um propósito e adorá-lo em espírito e em verdade. E é nessa lição podemos aprender que o líder Neemias, ele foi chamado e ele nos traz uma grande lição, que ele só venceu através da oração e do jejum e da perseverança. E essa lição nos traz isso, que devemos estar sempre em oração e jejum e sempre perseverar, porque só venceremos através destes. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra a potestade. E Neemias sabia que ele estava numa luta, ele sabia que ele ia enfrentar oposições, mas ele sabia que maior era o Deus que estava com ele. Devemos ter essa mesma convicção de que Deus é maior sobre as nossas vidas, e independentemente se o inimigo levantar, devemos sempre perseverar, pois as oposições vêm, mas maior é o que está conosco, que é Cristo Jesus. E que esta lição entre em seu coração e que venhamos ser como Neemias, que perseverou na oração, no jejum e na tarefa dele. Ele perseverou até o fim e o Senhor deu vitória para Neemias. E desse jeito também devemos perseverar até o fim, até a vinda de Cristo, sempre constantes e abundantes na obra de Deus, pois é só assim venceremos, constantes e fiéis a Deus em oração e práticas. Amém? E não abandonar a nossa fé, mas sempre estar ali firme e constante. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas e os vossos corações.